Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal Fanático. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo também você que está me assistindo pela primeira vez. O vídeo de hoje é para repercutir a fala, né, do presidente do Conselho Deliberativo, Vitor Tavares Pessoa de Melo, ele que foi entrevistado na Rádio Jornal pelo Edinaldo Santos, que é claramente contrária ao modelo de SAF envolvendo o Arruda, e pelo Vitor Amorim. Repare no trecho que eu vou colocar das perguntas de Edinaldo, totalmente tendenciosas. E eu senti o Vitor um pouco acuado, tá? Mas aí eu quero saber a sua opinião do comportamento do Vitor, se é algo para se preocupar ou não nessa reunião do conselho. Eu confesso que eu fiquei cismado, tá? Mas eu não vou antecipar não, vou esperar que vocês escutem, né, essa entrevista e dê sua opinião aqui nos comentários, beleza? Dá o like, se inscreve para me ajudar a alcançar aquela marca de 3.000 inscritos e não deixa de ativar o sino de notificações para receber meu conteúdo, beleza? Vamos embora sem enrolação. Deixa eu colocar aqui o áudio. Vitor, o detalhe é o seguinte, você tocou realmente num ponto primordial, que é a discussão com referência ao patrimônio. De certa forma, quando se divulgou essa seção definitiva do patrimônio do Santa Cruz, do estádio José do Rego Maciel, ou seja, a transferência da propriedade jurídica, isso realmente impactou alguns torcedores, porque muitas SAFs estão funcionando com os investidores, utilizando ao longo de vários anos o patrimônio, mas sem a cessão definitiva como está agora a SAF do Santa Cruz. Eu lhe pergunto o seguinte, a SAF é necessária para o Santa Cruz, todo mundo sabe que é, o Santa Cruz chegou numa situação de muitas dificuldades e precisava encontrar um caminho, o caminho da SAF é um caminho viável. Agora, essa questão específica do patrimônio que nós estamos ressaltando aqui, que você alegou muito bem, que é uma das preocupações de sócios e também de conselheiros. Como naturalmente os clubes que se transformaram em SAF, eles perdem o poder majoritário, ou seja, limita significativamente o poder de decisão do clube, porque o investidor tem 90%, o clube fica com 10% apenas, ou seja, ele vai ter um papel secundário nas decisões estratégicas. Então, além dessa perda natural que muitos passam quando se transformam em SAF, a perda majoritária, a cessão definitiva do estádio, isso pode, de alguma forma, comprometer institucionalmente o clube? Qual a sua opinião a esse respeito? Reinaldo, isso é uma pergunta muito importante. Eu acho que esse assunto é um assunto muito delicado, que deve ter seu quórum aí discutido de maneira ampla, e que eu entendo da seguinte forma: a partir do momento que você incorpora parte do patrimônio, você está integralizando o patrimônio a essa sociedade, a qual hoje você ficará, né, caso concretize, com 10%. Então, esse assunto, cada clube tem uma peculiaridade. Por exemplo, o Arruda tem um estádio gigante, tem uma relação de pertencimento. Eu também tenho esse pertencimento, eu me sinto um pouco dono, um pouco saudoso. Mas acredito que isso vai ser discutido e esse assunto vai ser tratado da melhor forma possível entre as pessoas e os investidores. Então, se houver algum ponto de controvérsia, a nossa diretoria, eu tenho certeza que vai chamar o investidor e vai tentar mediar para que o assunto seja desenvolvido de uma forma que fique bom para ambos os lados. Vou interromper aqui, torcedor. Veja a pergunta dele, capciosa. Ele está dizendo, Edinaldo Santos, esse senhor aqui, que a transferência do estádio, né, do patrimônio, na cabeça dele, nenhuma SAF fez isso,
Só o Santa Cruz que quer fazer, passar definitivo o patrimônio, o Arruda, o estádio. Vai fazer com que ele prejudique, né, o clube, porque ele só vai ficar com 10%, né? E aí você viu que o Vitor, ele tirou por menos, respondeu, né, que vai ser discutido, que vai se ver o melhor para ambos os lados, que a ideia da reunião é justamente discutir, né, dos conselheiros, discutir, dar opiniões, mas ele não é convencido, o Edinaldo ele não é convencido com a resposta. Veja como ele vai piorar a pergunta, vai apertar o Vitor. Veja o que ele vai fazer. Presta atenção como esse repórter, esse jornalista, no caso, o Edinaldo Santos, se comporta. Eu acho que o diálogo é o melhor caminho. Eu acredito que a SAF é uma lei recente, sabe? E a gente tem alguns desdobramentos. E eu acho que a gente colocando na mesa e discutindo os cenários, o que é positivo e o que é negativo, na base do diálogo. Ô, Vitor, qual é a sua expectativa com referência a esse assunto na Assembleia Geral de Sócios? Você particularmente sente que o sócio está mais para contestar ou mais para aprovar essa questão do Arruda? Percebeu? Ele deu uma cortada. Vitor tá ali, na defensiva, tirando por menos. Não, vai se conversar, tudo na conversa, no diálogo se resolve, aí ele vai direto. O sócio, você tá percebendo, tá contra ou a favor? Né? Porque Edinaldo Santos, ele é contra, ele quer arrancar do presidente do conselho, do Vitor, uma afirmação dizendo que é contra. Ele quer mostrar para o presidente do conselho que esse negócio de incluir o Arruda na SAF tá errado. Ele quer influenciar a opinião do cara. Entendeu? Então veja como é a pergunta dele, tendenciosa aí. Até porque a proposta não é do conselho, nem é do executivo, nem é da patrimonial. A proposta é dos investidores, direcionada ao Santa Cruz, aos seus sócios, aos torcedores. Então, eu vejo que, nesse primeiro momento, há uma certa desinformação, por ser um material muito extenso, mas que, numa Assembleia Geral de Sócios, o clamor da torcida é por um formato moderno, diferente do associativo que está posto aí ao longo dos anos e que causa um certo temor à parte da torcida, ou boa parte dela, diante do que a gente tem como performance, do que foi mostrado aí. E não é à toa, não estou criticando os dirigentes da época que tinham responsabilidade e fizeram com que o clube chegasse onde chegou. Não estou criticando, mas só estou constatando o fato. A gente está na Série D, a gente tem um patrimônio gigante que não consegue manter e a gente tem que encontrar uma equação para que o clube saia na melhor condição possível. Ô, Vitor, só uma última pergunta que eu vou fazer, João. Claro. É o seguinte, você particularmente, você acha que haveria possibilidade de fazer essa negociação com os investidores sem envolver o Arruda na sessão definitiva? Minha gente, pelo amor de Deus, né? Isso não é pergunta. Vê só. Se coloca no lugar do presidente do conselho. O cara tá ali analisando, vai dar o parecer, né? Ele vai expor para os demais conselheiros o contrato tudinho e o repórter tá querendo de toda forma a opinião do cara, né? Colocando a primeira pergunta dele, ele já colocou, né, que não envolve, só o Santa Cruz que não envolve, tal, o patrimônio, o estádio, né, dá em definitivo. Aí ele falou, né, da situação que envolvendo, só ficando com 10% ia tirar o poder do clube, porque os 90% só quem ia definir, decidir as coisas seria os investidores.
Tudo errado, porque se seu Edinaldo ele lesse o contrato, se ele se inteirasse do assunto, em nenhum momento ele procurou saber, ele se interessou em saber que no contrato, apesar dos 10%, Santa Cruz tem autonomia sobre determinados assuntos, inclusive na questão da venda do Arruda, da demolição do Arruda, a partir do momento que a SAF passa a ser proprietária do estádio, ela não pode dar fim ao Arruda, não pode vender, né? Porque tem um veto. E em nenhum momento o seu Adinaldo fala isso. Mas ele fica querendo impor a opinião dele. E querendo, inclusive, que o presidente do conselho concorde, né? Porque ele perguntou primeiro se o torcedor, qual era a opinião, o que é que ele sentia da opinião do torcedor. Aí o Vitor, ele tirou por menos, saiu ali contornando. Não, eu percebo que há uma clara, né, desinformação, o que é verdade, né? Mas a torcida quer o melhor, uma SAF mais moderna. Aí ele faz uma crítica, né, ao modelo associativo, mas ele tira por menos, diz, não estou falando diretamente para ninguém, criticar ninguém, porque ele está numa situação ali constrangedora, né? Ele está sendo apertado. Então a resposta dele é sempre na defensiva. Mas o Edinaldo não está satisfeito. Ele quer que o Vitor diga que é contra a esse modelo de SAF envolvendo o Arruda. E ele vai direto. Qual é a tua opinião? Aí vem a resposta do presidente do conselho. Edinaldo, eu não gostaria de externar. Eu não tô pedindo nem que você dê sua opinião pessoal, até porque você é presidente do conselho e não pode dar uma opinião pessoal no momento para não ter, inclusive, influência. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: seria difícil para o Santa Cruz fechar essa negociação sem envolver o Arruda? Vê que absurdo, cara. Veja que absurdo. Aí, olha a pergunta do cara. Não, eu não quero que você dê sua opinião, mas você perguntou primeiro qual era a opinião. Se perguntou qual era a tua opinião, então você quer que ele responda. Depois, não quero, entendo você é o presidente do conselho, agora você acha que não poderia fazer essa SAF sem envolver o Arruda? Veja que o João Vitor Amorim ele vai falar. Presta atenção na fala do João Vitor Amorim, como é diferente. Veja, difícil não, mas como em toda negociação, você ganha num lado e perde em outro. Certo. Esse é o que eu tenho sentido dessas tratativas. Então, a coisa tem que ser colocada em perspectiva. O que é que a gente tem que, na maioria das vezes na vida, eu acho que a gente tem que, acho que a sabedoria das coisas é você se colocar na condição adversa e entender até quando é bom para a pessoa que está do outro lado da mesa. Não sei se deu para entender. Claro. Então, eu acho que há uma possibilidade, sim. A relação com o grupo investidor é aberta. Então, para incluir o Arruda, vieram alguns bônus. Se for para tirar, a gente tem um outro cenário, como em qualquer negociação, em qualquer lugar do mundo. Agora, eu queria entender só o seguinte, Vitor, também. É bom pontuar uma coisa que é o seguinte. Você até citou, né? Que o Arruda poderia não ser incluído, mas a SAF não seria de 1 bilhão. Seria uma SAF totalmente diferente, uma SAF muito mais fraca financeiramente. Veja o João Vitor Amorim. Foi na lata. O Vitor ele respondeu dessa forma, torcedor, eu vejo assim, mas como uma defensiva para agradar o Edinaldo, porque ele tá apertando o cara ali todo momento. Diga, você não acha um absurdo? Ele sabe que o posicionamento do Edinaldo Santos é contrário e o cara tá insistindo ali. E ele tá na defensiva, ele tá respondendo, arrodeando. E aí ele diz, pode negociar, mas ele sabe, o Vitor sabe que sem o Arruda não tem SAF.
Os investidores não aceitam negociar o Arruda. Eles querem investir no clube com o Arruda, porque é a garantia. Quem é que vai investir esse dinheiro sem ter uma garantia, sem ter um retorno? Qual é o retorno? Me diga que a SAF vai ter se não tiver o Arruda, né? Que vai ser justo. Ah, mas vai fazer uma concessão. Não rola, tá? Não rola. Tem que ter o patrimônio. Foi assim com o Cruzeiro, tá? O Ronaldo só fechou a SAF do Cruzeiro quando botaram a Toca da Raposa. Foi assim com o Bahia no Grupo City. Entrou o centro de treinamento. Porque o Cruzeiro, tanto o Cruzeiro como o Bahia, em ambos não tem estádio. Porque se tivesse, tinha entrado. Tá um embrolho aí também do CT lá de Aldeia. Se entra ou não, cada das taxas. Que já fiz, foi o meu último vídeo, né? Então, veja que a Dinaldo ele insiste. Aí o João Vitor ele dá o tiro de misericórdia. Sim, mas se não entrar o Arruda, não vai ser uma SAF de 1 bilhão. Vai ser uma SAF financeiramente mais fraca. Aí olha o que esse teimoso desse senhor, esse Edinaldo fala. Vê que sacanagem. Vê o que ele vai dizer. Isso foi condicionado? Sem o Arruda, claro, né? O valor do investimento cairia? Não sei o que dizer, Adinaldo. Eu não conduzi diretamente a negociação. Gente, é surreal, pô. É surreal. Edinaldo Santos, ele tá levantando uma bandeira descaradamente contrária à SAF envolvendo o Arruda. Esse senhor, ele tá passando desinformação e tá querendo influenciar no negócio. Agora, isso, a meu ver, ele tá sendo apoiado por alguém atrás, tá? Porque, sinceramente, cara, eu nunca vi um cara ter tanta insistência. Primeiro que ele não diz as coisas como são, tá? Ele não se informa, dá a opinião da maneira dele e não aceita. O pessoal do Beberibe teve no podcast da rádio. Foi entrevistado com o Antônio Gabriel, tá? E lá, Gerailton e o André explicaram tudo. O Antônio Gabriel conduziu lá o podcast e entendeu perfeitamente. Você vê a fala do João Vitor Amorim como é diferente. Mas esse senhor, de todo jeito, ele quer levantar essa bandeira que o Santa Cruz não pode dar o Arruda. Não pode. Agora me diga, eu queria perguntar para o seu Edinaldo. Então me arranje uma solução. Porque João Vitor falou bem, até botei o vídeo aqui. Se não tiver o Arruda, vai perder de todo jeito, porque a RJ tá aí. Não vai vir, ninguém vai querer investir no Santa Cruz sem o estádio. Ninguém. E se vier, vai ser uma SAF fraca, financeiramente, como o João Vitor colocou bem aí. Então, é de uma baita de uma sacanagem, pô. O que esse cara tá querendo fazer, tá fazendo, intimidando, porque você vê o tempo todo ele insistindo, pô, para o presidente do conselho dizer: não, sou contra a SAF envolvendo o Arruda. Isso não existe, pô. Isso para mim, desculpa, isso não é maneira de um jornalista assim de se posicionar com relação ao entrevistado, pô. Mas comenta aí e me diz o que é que tu acha.